Senhor, vamos tocar. Senhor, obrigado pelo bom que estamos na vida. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão. Vieram, Deus, receber o Senhor a palavra através do teu filho Davi. Usa ele, Pai, nessa noite, assim como o Senhor quer usar o diabo Espírito Santo de Deus, a liberdade. Abençoe cada um nessa noite aqui. Abençoe também aqueles que não puderam chegar aqui. Guarda cada um dos teus filhos, das tuas filhas, e fala conosco, Senhor, através da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Fico muito feliz de Deus me dar uma nova oportunidade de estar aqui novamente pregando. Aleluia. Muito grato a Deus e grato ao pastor pela confiança. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E que o nome de Deus venha ser santificado na vida de cada um de vocês. Aleluia. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Não somente a mim, mas para os irmãos também. Para que vocês venham compreender, aprender e praticar essa missão. Aleluia. Que abram suas vidas o Evangelho de Cristo escrito por Lucas. E após lermos essa passagem, estaremos lendo o Evangelho de Cristo escrito por Mateus. Lucas capítulo 11, verso 1. Aos irmãos que acharem o amém. Lucas 11, verso 1. Amém? Amém. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Abram agora Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Aleluia. Aquele que achar, diga amém. Amém? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente, Aleluia. te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós o pedis. Portanto, vamos orar todos juntos, a oração mais conhecida. Portanto, vós orareis assim, todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração, meus irmãos, pode ser separada. É um elo essencial entre o ser humano e o seu Criador. Desde o princípio, a palavra de Deus nos mostra vários homens e mulheres que usam a oração
Aleluia. Orientação e buscando também a sua misericórdia. A oração não é apenas um rito ou uma obrigação religiosa. Ela é um privilégio. É um convite divino para estarmos próximos de Deus, para estarmos próximos do trono da graça de nosso Deus, do nosso Pai. E Jesus, em seus 3 anos de ministério terreno, ele usou a sua vida de oração. E Jesus, em seus 3 anos, como também orou, ele também pregou, também orou, também expulsou demônios e também andou através das águas, a favor, deixaram e todas várias outras coisas. E é notório em Lucas capítulo 11 que seus discípulos chegaram a ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Aleluia. E é digno que a gente venha reparar que mesmo os discípulos estando sempre ao lado dele, mesmo estando sempre em todos os momentos, quando curou várias pessoas, quando multiplicou os pães, acabou de baixar, andou sobre as águas, os discípulos ainda assim tiveram interesse em perguntar a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E essa deve ser a nossa preocupação também, que nós devemos sempre estar diante de Deus, pedindo a Ele: Senhor, ensina-nos. Aleluia. Pois, mesmo com todas as ações milagrosas de Jesus, os discípulos se aproximaram e disseram: ensina-nos a orar. E Cristo não citou apenas uma teoria da oração. Cristo não citou uma teoria. Cristo não disse: eu acho que vocês já têm oração. Não, ele não disse isso. Cristo, ele não deu somente uma oração completa, ele deu um exemplo de uma vida de oração. Cristo, Aleluia. vocês orareis. Pois Cristo também teve uma vida de oração. Jesus não apenas começou seu ministério com oração, mas ele continuou em oração durante todo o seu ministério. E saiba que nas horas mais importantes da vida de Cristo, Jesus ensinou pelo exemplo, pela sua Aleluia. a oração. Vamos ver alguns princípios da oração de Jesus. Vamos ver em Lucas 3, versos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Oh, glória a Deus. Se os irmãos quiserem abrir para acompanhar a leitura, fiquem à vontade. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu sua voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado. Aleluia. Este princípio da oração ao princípio da capacitação. Se vocês notarem, Tito é exposto o batismo de Jesus no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mas Lucas, ele é detalhista nesta situação que acabamos de ler. Pois todos nós conhecemos e sabemos que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e veio o Espírito Santo sobre Jesus. E Deus falou com ele: deixa eu chamar e um braço. Mas Lucas ele dá um detalhe muito importante: que sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Como assim, Davi? O céu se abriu quando Jesus orou. O céu muitas vezes vai se abrir em nossas vidas quando nós oramos. O Espírito Santo muitas vezes vai descer em nossas vidas. Aleluia. Quando nós orarmos, o céu não vai se abrir porque alguém está pregando. O céu vai se abrir porque alguém está pregando. Eita glória. Aleluia. O céu não se abriu porque alguém está pregando. O céu se abriu porque Jesus. Aleluia. E assim, coisas acontecem. E foi o que eu acabei de dizer. O céu se abre, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: Este é o meu filho amado, que em ti me compraste. A oração faz o céu fechar, faz o Espírito Santo descer, e
faz Deus bradar dos altos céus ao nosso favor. É uma vida de oração que faz com que Deus, o Pai, se agrade de nós. Se não orarmos, não estaremos qualificados para fazermos a obra de Deus. Aleluia. Pois também, orar é ter amizade com Deus. E outro princípio, Jesus nos ensina a orar. Vamos ler Lucas 5, 15 e 16. Uns ensinamentos na prática de Jesus. Lucas 5, verso 15 e 16. A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso, ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto E ali, e ali orava. Aqui, grandes multidões iam até Jesus. Essas multidões, elas buscavam duas coisas: buscavam ser ouvidas e ser curadas. E em vez de Jesus, como todo pregador que vai ansiosamente, com uma preocupação de falar e ajudar essas pessoas, Jesus, ele se retira e vai a um canto do deserto orar. Como assim, Davi? Em vez de Jesus atender de multidão, ele, porém, se retirava-se para o deserto e ele orava. Então, entendemos que Deus, ele merece sempre o nosso primeiro lugar. aleluia. Ele sempre deve estar em nosso primeiro lugar, no nosso coração, na nossa agenda e na nossa vida. Deus deve ser o princípio dessas coisas. É mais importante termos comunhão com o Pai do que ter sucesso no nosso ministério. E Jesus mostrou isto nessa ação que acabamos de ver. Que nós não venhamos nos encher de ocupações, sendo essas excelentes, sendo ocupações religiosas ou ocupações cotidianas que tomem o local principal. Eita glória. Que nós não venhamos nos ocupar tanto que tome o lugar de orarmos. Aleluia. Aqui a gente não vem estar preocupado que tem uma oração. E será que a nossa oração está ocupando o lugar certo em sua vida? Será que a oração está sendo a nossa primícia? Será que estamos colocando a oração no seu devido lugar? Estamos tendo realmente a comunhão que deveríamos ter com Deus, com o nosso Pai? Será que nós estamos tendo um relacionamento bom com o nosso Deus? Que nós iremos questionar os nossos corações por isso. Que nós iremos refletir profundamente nisso. E saiba que, infelizmente, a nossa geração é muito ocupada para orar. Infelizmente, nós temos desculpas demais para estar orando. Mas Jesus também era ocupado, meus irmãos. Tanto que às vezes não tinha nem tempo para comer. Mas mesmo assim, ele ia para colocar no Aleluia. e orava. Pois assim, com as ações, expressava que a prioridade na vida é o Pai, é a oração. Que nós iremos buscar ter isto como nossa prioridade. E isso vai ser a nossa prioridade. Agora, voltando para Mateus 6. Verso 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, os que trazem lá em pé das sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já venceu Deus. Eita. Irmãos, aqui Jesus está
Jesus. E Jesus chama ele e diz: hipócritas. Eles realmente eram hipócritas. E a palavra original do grego, hipócritas, é hipocrisia. E literalmente tem essa palavra, hipocrisia, que é fingir algo que você não é. E essa palavra é utilizada para todos, que literalmente também fingiam em teatro, certo? Que não era, fingiam em ser algo que não era em palcos. E é realmente o que os fariseus, hipócritas aqui escritos faziam. E Jesus disse: não sejam como eles, que querem chamar a atenção, que querem se fingir daquilo que não são. Como assim, Davi? O que eles fingiam? Eles tinham a aparência de serem aqueles super santos, tinham a aparência de serem aqueles misericordiosos, de serem aqueles que jejuavam. Mas só que Jesus estava dizendo que eles não eram, fingiam. E que nós não venhamos ter esse comportamento igual, que nós não venhamos vir aqui para esse pegar esse microfone, se fazer de sábio, se fazer aquele que ora pelas palavras, sendo que nem o seu quarto secreto faz isso. E em verdade ele diz que ele já recebeu o seu galardão. Como assim, não? Eles se orgulhavam de receber elogios, se orgulhavam de receber algo, de serem aplaudidos. Essa era a recompensa deles. A recompensa deles era somente receber esses elogios, era somente receber a atenção dos outros. Eles não iam receber o galardão de Deus, pois a única recompensa deles, receber a atenção, receber elogio. Essa é a sua única recompensa. Eita, agora, fala, Senhor. Mas, Davi, então o que eu devo fazer? Verso 6: mas tu, por orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vem secretamente. Ou seja, não fique usando a oração em público com medo de você se vangloriar. Cristo não está dizendo que deixar de orar em público. Cristo está mostrando que nossos corações Aleluia. devem ser humildes. E se oramos aqui no altar, se oramos em público, nós também oraremos em nossos quartos. Aleluia. Ô, glória. Vamos orar aqui, que o nosso coração vem estar e fazer uma oração a Deus, e não uma oração aos homens, pois nós podemos sim fazer uma oração para os homens. Como assim, Davi? Fazer uma oração que venha buscar a aprovação dos homens, mas que a nossa oração venha simplesmente para buscar a atenção, para buscar Eita. a alegria de Deus. Aleluia. E verso 7: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós muito bem. Irmãos, como assim vãs repetições? Vamos entender o que é vãs repetições. Mas antes, Cristo, ele disse, já dois exemplos de pessoas, os judeus e os não judeus. O que está dizendo? Os não judeus, os gentios, aqueles que não nasceram com o judaico. E eles usavam vãs repetições. Mas, gente, como eu sei que eu estou orando com vã repetição? Você vai saber assim, quando você ora, você meio que só está com palavras que não têm objetivo. Você ora com a vã repetição, quando a sua oração não tem propósito. Quando você ora somente por orar, quando você ora, você é somente religioso. Isso é uma vã repetição. Oração sem ter a busca em Deus.
Então, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, tanto de vós não perdides. E, Senhor, e a oração, vamos é a oração, Senhor. As vossas repetições são inúteis, porque nós precisamos. Isso mostra a onisciência de nosso Deus, pois antes mesmo de falarmos a Ele, Ele sabe o que nós realmente necessitamos. Irmãos, antes que haja uma confusão em suas mentes, perseverança é diferente de uma repetição, pois em Mateus 7, Aleluia! pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Como assim, Davi? Uma repetição muitas, várias vezes, causa e com a perseverança existe o propósito. Você sabe o que você quer, você sabe o que você está buscando. Portanto, perseverança é diferente de uma repetição. Portanto, perseverar em oração. E nós devemos perseverar na busca do Espírito Santo. Aleluia! Sempre pedindo a Deus ajuda e auxílio. Agora, vamos à oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Aleluia! Faz mais uma vez. A oração de nós, a qual não deve ser. Em primeiro lugar, observemos que a oração não deve ser focada somente em nós. A oração não deve ser focada somente em nós pedimos as nossas necessidades, mas sim devemos focar a oração em Deus, em nosso Pai. A oração também não se inicia com nossas demandas, mas sim com as demandas de Deus. Aleluia! Vejamos as primeiras três petições iniciais. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos novamente. Aleluia! Seja o teu nome, venha o Teu reino e seja feita a tua vontade. O propósito da oração não é engrandecer o nosso nome, e sim Aleluia! Glória a Deus! o nome dele. Não é a nossa fazenda, é o reino dele que deve. A oração não deve ser um instrumento para fazer a nossa vontade, e sim o meio pelo qual é feito a vontade de Deus. Aleluia! A oração começa com três petições para ele. Três atributos. Vamos ler. Vamos lá. No final do verso 3. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. A oração do Pai Nosso, com poder, ela inicia e termina com ele. E assim, pois, mesmo nas nossas orações, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio Aleluia! o primeiro e último. Que tenhamos isso como lição. E agora vamos ver 6 petições. Pois a oração para nós contém 6 pedidos. 3 focados em Deus e 3 focados em nós. Quais são eles, Davi? O primeiro, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai
primeiros pedidos a Deus. Podem fazer, meus irmãos, referência a Trindade, pois embora Deus seja um, ele subsiste em três pessoas reais e distintas, porém iguais em santidade, em poder e em glória. Os outros três podem ser uma referência ao fato de que cada um de nós vive neste corpo com três emoções: o corpo, a alma e o espírito. Então, entendemos nossas três necessidades, isto é, as necessidades materiais, as necessidades sentimentais e espirituais. E devemos orar para que Deus nos dê o pão para o corpo, o perdão para a alma e o livramento para o nosso espírito, a fim de que possamos resistir às tentações. Olhamos também para as três primeiras petições, que são precisamente bem colocadas. Pois, uma vez que já declaramos que o nome de Deus, nosso Pai, é santo, estamos proibidos de pedir qualquer coisa que desonre o seu santo nome. A partir do momento que invocamos a vinda do teu reino, ficamos constrangidos a não pedir nada que contribua e que beneficie o reino de Deus. Ao declararmos com sinceridade: seja feita a tua vontade, as nossas petições ficam condicionadas à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E, irmãos, que nós também venhamos compreender algo que está implícito na oração de Pai Nosso. Vamos ver novamente, percebendo, dando ênfase em uma palavra: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, se vocês perceberem, há um pronome possessivo no plural. Mas já vem, por que no plural? Porque até mesmo na oração, Cristo ele enfatiza a união que nós devemos ter com nossos irmãos. Aleluia! Isso quebra totalmente o pensamento dos conhecidos desigrejados, pois eles acreditam que, por eu ser igreja, eu consigo seguir sozinho. Mas a minha oração: aleluia! nós devemos andar em união com os irmãos. Glória a Deus! Entendemos que devemos andar em união uns com os outros, perseverando a oração, sempre, todo o tempo. E vejamos a nossa primeira petição, que é a Deus: santificado seja o vosso nome. Irmãos, Deus é santo. Deus, ele é mais santo. Aleluia! Deus, ele é mais santo do que misericordioso. Mesmo a sua misericórdia chegando aos infinitos céus, mesmo o seu amor sendo a sua essência, ele é mais santo que isso. A santidade não é apenas o maior dos atributos divinos, mas sim, ela é o atributo dos atributos divinos, pois seu amor é santo, sua ira é santa, seu poder é santo. Aleluia! Irmãos, também nós precisamos santificar a Deus em nosso dia a dia. Quando dizemos santificado seja o nosso nome, também podemos parafrasear que nós devemos santificar o nome de Deus em nossas orações. E que nós venhamos nos questionar: será que eu santifico a Deus na minha escola? Será que eu santifico a Deus no meu trabalho? Aleluia, será Deus. que eu, como filho, como mãe, como pai, venho estar santificando a Deus com a minha vida? Será que eu, como pregador, como ministro do Senhor, estou santificando o nome do Senhor? Será que eu, como evangelista, pregando a palavra
Aleluia. Isso tem que estar em nossa alma. Aleluia. Venhamos sempre buscar santificar o nome de Deus. Segunda petição: venha o teu reino. Mas Davi, o reino de Cristo já veio. Em primeiro lugar, Jesus está ensinando que o fato de Deus ter nos prometido algo não significa que nós não devemos parar por isso, pois a promessa de Deus não subsistiu à oração de Deus. Pois, quando Deus nos promete algo, Ele não nos promete para apenas esperarmos. Ele promete para se nós orarmos por esta coisa. E nós também Aleluia. devemos orar para que o reino prospere, como eu acabei de dizer. Nós ficaremos, é certo, e nós devemos ficar constrangidos a orar para que venha o teu reino e não orar para algo que venha prosperar, que venha contribuir para o reino de Deus. E agora, a terceira petição: seja feita a sua vontade. Que nós oramos para a vontade de Deus. Percebe também que mesmo se não orarmos, a vontade de Deus é lá. E também oremos para que a nossa vontade venha estar alinhada com a vontade de Deus. Aleluia. Para que a nossa vontade venha ser literalmente a vontade de Deus. Que a nossa oração não venha estar sendo composta pela nossa vontade, mas venha ser a partir das palavras que Deus nos der aquilo que é a vontade dele. Que nós não venhamos orar as nossas vontades, mas nós vamos sempre orar a vontade de Deus. Sempre. Pedindo a Deus. Aleluia. E saiba que quando oramos, ou melhor, quando ocorre a vontade de Deus, sempre Ele é glorificado. Questione se suas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus. Questione isso em seu coração. Questione isso em sua alma. Agora, começando as petições relacionadas a nós. Temos a primeira petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É notório, está explícito, que Deus está orando para que nós oremos pelo nosso sustento. Cristo não está dizendo que Ele vai nos dar luxo, Ele vai dar nosso pão. Aleluia. Precisamos para viver. E saibam que Deus não tem compromisso com nossos luxos, mas nós Eita glória. o Evangelho não promete bons presentes, mas Aleluia. o nosso pão, o nosso sustento. E assim, o pão que vem da nossa mesa, saibam que ele vem de Deus. E isso é literalmente óbvio. Oxe, vem a nós. Tudo vem a nós, se do céu. Todo aquele que tiver o pão jamais se terá falta. E agora, segunda petição: perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos dívidas, não são dívidas dele, mas são dívidas que temos com Deus pelos nossos pecados. Cada pecado que cometemos é uma dívida relacionada, uma dívida posta que nós teremos com Deus. E também, no contexto histórico judaico, quando havia alguma ofensa ou quando alguma pessoa ofendia alguém, essa pessoa meio que ficava invicta. Pois, vai ter uma ofensa. E saiba que nós temos que convidar nossos pecados, que são impagados. Nós não conseguimos pagar de forma nenhuma. Por isso, nós fizemos.
e as nossas dívidas foram pagas na cruz. Aleluia. Está consumado. Foi pago essa dívida de nossos pecados. Irmãos, também em suas mãos. Quem não perdoa não passa de uma figueira seca. Quem não perdoa não tem fé. Pois perdoar é libertar o prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro é Deus. Perdoar é remover montanhas de mágoas e de rancor de nossos corações e transportá-las para o fundo do mar do esquecimento. E algo interessante é que Deus, o nosso Pai, Ele dá primeiro o pão e depois o pão. Olhemos para o que aconteceu com Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes, os irmãos sabem. E Pedro, quando ao ver Jesus ressuscitado, Cristo o levou para uma fogueira, preparou pão e peixe. Aleluia. Confrontou Pedro com as 3 perguntas que ele ama. E assim, Deus faz conosco. Deus ele nos dá sustento para depois nos confrontar, para depois estar confrontando os pecados, para depois tratar aos nossos corações. E a última petição: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Pai permite a tentação, mas Ele sempre vai nos dar o escape. E, irmãos, que nós venhamos orar para que Deus Ele venha nos livrar das tentações e que Ele venha nos dar força para permanecermos fiéis a Ele. Que nós vamos sempre, independente de qual seja a tentação, que nós venhamos sempre sermos bons e suportar as tentações. Aleluia. Sabe que Deus Ele tem total poder para operar também nas obras do diabo e não permitir que as tentações sejam além do que possamos suportar. E isto também, quando pedimos a Deus que Ele nos ajude nas tentações, isto mostra a nossa total dependência de Deus. Portanto, não sejamos orgulhosos na nossa luta contra o pecado. E nós iremos pedir a Deus auxílio para que Ele venha ser junto de nós. Por último, as 3 citações finais que honram a Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus é antes de tudo e continua sendo depois do fim. Está sendo retratado na doxologia, uma exaltação a Deus. Que essas exaltações estão relacionadas às 3 petições iniciais. Como assim, Davi? Venha o teu reino, o teu nome. Santificado seja o teu nome, o teu poder. E que seja perdão. Venha o teu reino, o teu reino. Que seja feita a tua vontade, pois teu é o poder. E que santificado seja o teu nome, pois teu é. Aleluia. Hoje e para sempre. Aleluia. E por fim, temos esta palavra para sempre. O reino de Deus é eterno. Aleluia. O reino de Deus é eterno. E a glória de Deus é eterna. Quando vemos, meus irmãos, nós não levaremos relógios nem calendários por outro lado da vida. Lidaremos com a eternidade. Meu Deus. E, irmãos, Deus,
E quem somos nós, humanos, finitos, para entendermos a sua eternidade? E quero concluir esta mensagem somente com uma frase que tocou um pouco ao coração. Eu até mesmo disse na oração dos jovens, no sábado passado. Na cruz, Jesus chamou o Pai de Deus meu para que na oração nós chamássemos Deus de Pai nosso. Agradeço a Deus pela minha vida. Peço a Deus que Ele nos dê graça. Aleluia. Oh, glória. Nos perseverarmos sempre na oração e na palavra. E essa palavra venha germinar em nossos corações. Em nome de Jesus. E não somente venha ser guardada em nossos corações, mas venha ser espalhada não somente por palavras, mas por ações. E como Cristo venha ser espalhada como exemplo divino. Aleluia. Agradeço. Aleluia.